o Ministério Público tinha tudo para dar certo. Muitos poderes, orçamento garantido, os mais altos salários do Brasil, com férias de 60 dias e até torcida organizada na sociedade, mas virou uma arena interminável de conflitos. Vamos tentar entender por quê? Três batalhas recentes ajudam a entender o que está acontecendo com o Ministério Público. A primeira é a da cloroquina. Como todos sabem, depois de um entusiasmo de autoridades populistas, a cloroquina acabou sendo colocada na berlinda com muita dúvida sobre seus efeitos e, inclusive, muitos perigos pelo seu uso, pela Organização Mundial de Saúde e pelas pesquisas médicas realizadas depois do início da pandemia. Não obstante, procuradores da República de 3 estados, Goiás, Minas Gerais e Piauí, queriam obrigar as autoridades públicas a ministrar cloroquina aos pacientes, contra a opinião das autoridades de saúde e as opiniões médicas. Em 2 desses estados, os procuradores fizeram recomendações. E em outro, propuseram uma ação civil pública. Vocês podem perguntar, mas a recomendação não obriga, então não é grave? Não é verdade, porque depois da recomendação, se a autoridade não seguir, vem uma ação de improbidade. Depois do tombo, o coice. E é óbvio que as autoridades acabam tendo que seguir, com medo de serem vítimas de ações de improbidade. Essas iniciativas causaram estarrecimento. Como é possível que órgãos jurídicos dessa sofisticação façam ações completamente disparatadas? Isso preocupou também a cúpula da Procuradoria-Geral da República, que acabou editando uma recomendação aos membros do Ministério Público de todo o Brasil. Foi a recomendação conjunta número 2 do Conselho Nacional do Ministério Público, só que assinada só pelo Procurador-Geral da República e pelo Corregedor-Geral, o que mostra que o próprio Conselho do Ministério Público tem lá suas confusões internas. E o que essa recomendação fez? Recomendou aos promotores e aos procuradores que procurassem diálogos interinstitucionais. Segundo, que os ministérios públicos dos estados e federal respeitassem a divisão de competência entre eles que está na Constituição e nas leis. E terceiro, no artigo 2º, e esse causou ainda mais polêmica, que os agentes do Ministério Público respeitassem a autonomia das autoridades administrativas quando elas tivessem margem de escolha deixada pela legislação. Isso causou revolta e as associações com viés sindicais do Ministério Público ajuizaram a ação no Supremo Tribunal Federal contra o Procurador-Geral da República e o Corregedor-Geral, alegando que estavam sendo tolhidos na sua autonomia. Curioso, né? Quando se fala aos membros do Ministério Público que eles devem respeitar a autonomia dos outros, eles se revoltam e vão ao Supremo Tribunal Federal para resolver uma briga interna. Então tem cloroquina esquentando o clima dentro do Ministério Público. O segundo caso é o da Lava Jato. Forças-tarefa dentro do Ministério Público Federal foram formadas e acabaram ficando célebres, chamadas de Lava Jato, e muitos chamam os membros dessas forças-tarefas de lavajatistas, pois órgãos centrais do Ministério Público começaram a discutir uma possível coordenação nacional das ações anticorrupção, para evitar conflitos
de competência entre procuradores da República e o Procurador-Geral da República, que tem iniciativa exclusiva da ação penal em certas situações. Além disso, queria-se discutir soluções institucionais para evitar que os grupos isolados acabassem virando feudos incontroláveis, pois isso causou uma revolta em grupos lavajatistas dentro do Ministério Público, que passaram a fazer acusações públicas contra os seus colegas de Brasília. Isto motivou, para pasmo geral, uma ação do Procurador-Geral da República contra um desses grupos lavajatistas de dentro do Ministério Público Federal, para que o Supremo Tribunal Federal obrigasse esses procuradores da República a compartilhar com a Procuradoria em Brasília os elementos que tivessem de prova. E acabou-se obtendo uma ordem do presidente do Supremo Tribunal Federal para que estes lavajatistas se submetessem à sua organização. Então, uma briga interna que teve que ir buscar uma ajuda externa, mas não parou aí. Os destinatários da ordem não estão conformados e criticam nos seus posts também o presidente do Supremo Tribunal Federal. Uma terceira batalha tem a ver com a medida provisória 966, que foi editada para definir, nesse contexto de pandemia, o conceito de erro grosseiro para proteger as autoridades de saúde que estavam sendo vítimas de ações ou recomendações como aquela da cloroquina dos procuradores da República de Goiás, Piauí e Minas Gerais. Pois bem, houve uma grande irritação dentro do Ministério Público e ações de inconstitucionalidade propostas aí por partidos políticos no Supremo Tribunal Federal contra a medida provisória. Pois bem, o Supremo, numa sessão plenária, examinou o assunto e manteve a medida provisória, considerando-a constitucional. E o voto condutor registrou que a ideia de erro grosseiro que deveria balizar a decisão entre punir ou não punir um agente público era uma ideia já consolidada, em uso no Brasil. Isso foi também ressaltado pelo voto do ministro Gilmar Mendes, que mostrou os problemas que têm sido criados por ações voluntaristas de membros do Ministério Público. Apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal, muitas pessoas no Ministério Público, inclusive a cúpula de alguns estados, não se conformou. Um exemplo foi a publicação de um artigo no jornal pelo Procurador-Geral de Justiça e o Subprocurador-Geral de Justiça de um estado muito importante para continuar a criticar a medida provisória e implicitamente a decisão do Supremo, vinculando isso tudo a uma espécie de conluio para a impunidade. Então aqui nós vemos o Ministério Público insatisfeito com o Ministério Público insatisfeito com o Supremo Tribunal Federal. O que é que está acontecendo com o Ministério Público do Brasil? Deveria ser uma instituição forte, com governança interna, capaz de fazer com que ela estivesse a serviço do interesse público. E o que está aparecendo é que se trata de um clube de garotos voluntaristas. Isso me faz lembrar de dois personagens que os que acompanham este canal já conhecem, Calvin e Haroldo, que, aliás, tem um clube entre eles. E são muito voluntaristas as ações do Calvin. O Haroldo, cúmplice. Uma tirinha muito interessante e que parece que sugere o que pode acontecer
com gente tão voluntarista, tem o Calvin no alto de uma escada, ensaiando um mergulho de costas para dentro de uma banheirinha, daquelas de plástico, sabe? E o Haroldo lá embaixo, pequenininho, incentivando o Calvin a pular e dizendo: melhor andar rápido. A sua mãe está gritando alguma coisa. A sensação é de que dentro do Ministério Público há um certo espírito de Calvin espalhado. Isto é, a tentativa de fazer as coisas de acordo com as suas próprias cabeças. Isso talvez esteja comprometendo a possibilidade de nós termos uma verdadeira instituição. Vamos acompanhar como terminam esses episódios. E curta esse canal.